Graça e paz, irmãos. Hoje eu fiquei com a missão, de trazer uma reflexão para o culto de oração. E aí eu queria começar esse momento fazendo uma oração com os irmãos. Que Deus possa nos dar graça e nos conduzir a trazer essa luz, a respeito das Escrituras Sagradas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és santo, porque não existe nada que o Senhor não possa fazer. E apesar de tudo que estamos vivendo nos últimos dias, nós só temos que Te agradecer pelo cuidado, pela Tua santa mão, porque o Senhor tem tratado conosco todos os dias. Te louvo, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo o que o Senhor faz. Muito obrigado, Deus. Cuida de nós, fala-nos através da Tua santa e bendita palavra, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Guarda-nos, Deus, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és santo, 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 santo. Amém. Amém, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 49. Esse salmo é um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, os coraitas, os conhecidos coraitas. Se os irmãos quiserem depois dar uma lida do que aconteceu com Corá, podem ir lá no livro de Números, se não me engano, no capítulo 16, os irmãos podem ir lá, os irmãos vão ver o que aconteceu com esse povo. Enfim, mas o salmo que nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. É um salmo muito rico, tem muitas informações importantes, e eu queria expor para os irmãos gradativamente. Na medida que a gente for lendo aqui os versículos, a gente vai já tentando explicar o que está acontecendo, tá bom? Diz o versículo 1 do capítulo 49. Ouvi isto, todos os povos. Prestai ouvidos, habitantes todos do mundo. Gente simples, gente ilustre, ricos, pobres, todos juntos. Então a primeira coisa que a gente pode tirar desses dois primeiros versículos é que o texto que nós vamos ler, ele é para todo tipo de pessoa, para todas as pessoas do mundo. Que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque em vários momentos da Bíblia, da Escritura, você vai ver a palavra de Deus falando de todos. E esse todos, ele tem um contexto. Por exemplo, se eu estou na minha sala de aula, e o professor vai fazer a chamada, e o professor vai dizer, todos os alunos estão aqui. Esse todos não quer dizer que são todas as pessoas do mundo, são todos os alunos daquela sala. Ou não são todos os alunos da instituição. São todos os alunos daquela sala que estão aqui. Então, o todos tem que ter um entendimento sobre o todos. Quando você for ler a palavra todos, veja o contexto, o que está por trás desse todos. Se o texto que você está lendo não está te explicando que todos é que a Bíblia está querendo dizer. Nesse caso em específico, ele está falando de todas as pessoas do mundo. Por que ele está falando de todas as pessoas? Porque você há de concordar que gente simples e gente ilustre há tanto no meio dos cristãos como dos não cristãos. Existem gente simples e gente ilustre em todo lugar. Da mesma forma que existe gente rica e gente pobre em todo lugar. Sendo dentro da igreja ou fora da igreja. Então tem gente rica e pobre aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, tem lá no outro lado do mundo, tem nos Estados Unidos, tem pobre e rico, tem em todo lugar. Então o texto está falando para todas as pessoas, não especificamente para a igreja. O versículo 3, vamos continuar. Minha boca proclamará sabedoria e a meditação do meu íntimo trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com harpa exporei meu enigma. Que enigma é esse, O que os filhos de Corá estão querendo falar para nós? Versículo 5. Por que temer nos dias de infortúnio, quando me cerca a iniquidade dos meus agressores, daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância de suas riquezas? Ele faz uma pergunta.
Essa pergunta ela é muito pertinente para o nosso momento atual. Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo atualmente. E o que diz o versículo 5? Por que temer nos dias de infortúnio, no dia mau? E por que tem tudo a ver com o nosso momento, né? Porque hoje nós estamos vivendo um momento que você liga a televisão, é o dia inteiro a Globo falando uma série de mentiras, uma série de informações, meias verdades, enfim. E aí a gente tem sofrido com isso, né? Tem sido dias maus. Se você só tem acesso à Globo, você está em apuros. Porque os números de pessoas que estão acometidas do vírus, né, do Covid-19, só crescem. O número de mortes aumentando a cada dia, mas esses números não são mostrados também quando se fala de pessoas que foram curadas, né? E isso passa a ser um problema seríssimo. Por que passa a ser um problema seríssimo? Porque quando você só vê o lado ruim da coisa, você não consegue raciocinar, você só sente medo, né? E nós estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias de infortúnio. E o Salmo continua dizendo: quando me cerca a iniquidade dos meus agressores, daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância de suas riquezas. É uma pergunta. E não é desvalorizando os dias maus, né, os dias que estamos vivendo, não desvalorizando a importância de tudo que está acontecendo hoje para a igreja no mundo todo, quanto para as pessoas em particular, para todas as pessoas também, do mesmo jeito que nós lemos aqui, para todas as pessoas, né, essa palavra serve, não podemos desvalorizar o dia mau. Porém, o Salmo fala que existe algo que nós devemos nos preocupar muito mais. E agora eu falo diretamente para a igreja. Nós temos nos preocupado tanto, irmãos, tanto em não pegar essa doença, né, com medo da morte, né, com medo de morrer. E quando na verdade existe um mal muito maior, muito mais danoso, que pode inclusive nos afastar para sempre de Deus. E esse mal é o pecado, né? O pecado já é a porta, nós estamos convivendo com o pecado todos os dias. E aqui o texto que nós lemos diz que por que temer nos dias de infortúnio, no dia mau? Quando me cercam a iniquidade dos meus agressores, nós estamos rodeados de pessoas que vivem em pecado o tempo todo. E muitas vezes nós estamos contagiados por esses pecados, por essa vida de iniquidade, porque a iniquidade é uma vida de prática de pecado. A iniquidade ela não pode estar relacionada ao cristão, porque a iniquidade é um estilo de vida. Tá? É um estilo de vida. Então nós estamos o tempo todo convivendo com a iniquidade dia após dia, dia após dia. E como será que nós estamos nos portando diante disso, né? Como nós estamos nos resguardando a nossa vida, o nosso espírito, para não pecar contra o nosso Deus e isso não nos afastar definitivamente do nosso Deus? Que tipo de cuidados você tem tomado? Porque contra o vírus você fica em casa, né? Tem as recomendações do governo, você lava as mãos, você passa álcool em gel, mantém a distância das pessoas, 2 metros, né? Usa máscara. Tem N coisas que você pode fazer. E eu tenho certeza que provavelmente, né, das pessoas que eu conheço que têm zelo pela sua vida, se você tem zelo, você está fazendo isso rigorosamente. Mas quanto à sua vida cristã, como você tem se prevenido na sua vida cristã? Como você tem nesses dias, né, você tem meditado na sua vida cristã, você tem separado tempo para investir com o Senhor, orando, lendo a sua palavra, meditando? Ou você tem dependido simplesmente das ministrações, das lives, ou dos vídeos do YouTube, ou você tem ainda continuado no seu estilo de vida de quarta e domingo? Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, irmãos? E esse momento, ele tem, de uma certa forma, mudado a minha vida. Eu tenho tido muitos problemas aqui no sentido de vontade de sair. Eu tenho tido guerras diárias quanto a isso.
E aí não tem sido fácil. Mas, por outro lado, eu tenho tido muito mais tempo para ler a palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que é da vontade de Deus que a gente faça devocionais todos os dias. E são formas que a gente tem de nos prevenir, né, da iniquidade. Inclusive eu estava vendo um vídeo na TV, passou acho que segunda-feira, no SBT. Eu não sei o nome daquele programa, é com Cabrini. E ele fez uma reportagem assim fantástica. Totalmente contrário do que a Globo faz, que a Globo ela só faz duas coisas. Ela fala mal do Bolsonaro e mostra os indicadores de crescimento da doença, para apavorar vocês, para apavorar a gente. Isso não funciona mais, pelo menos comigo. Eu tenho um nojo de assistir Globo ou qualquer tipo de programação que venha passar naquele canal, porque não agrega em nada para nossa vida. E essa reportagem que o Cabrini fez, ela foi fantástica, porque ele entrou dentro de um hospital. Ele e a equipe dele mostrou como que eles se prepararam, eles vestiram máscara, eles usaram roupas especiais. E eles estavam lá filmando o dia a dia de um casal de médicos que eram diretores naquele hospital. E aconteceu que ele mostrou o dia inteiro como é que era, ele fez várias perguntas, quantas pessoas ficavam doentes, e quantos amigos dele ficaram doentes. E quando terminou o expediente do casal, ele foi com o casal para a casa do casal, mostrou como que o casal se portava. E eu achei super interessante algumas coisas que são muito pertinentes, né? O casal expôs, logicamente, o sofrimento de estar longe da família, né? De ver várias pessoas que eles conhecem, inclusive colegas de trabalho, ficando doentes. Mostrou como que eles fazem para entrar dentro de casa, né? Tiram as roupas, deixam lá na entrada, entram, mantém a distância, né? O Cabrini fez a reportagem, né, perto deles, mas mantendo a distância. Enfim, foi tudo muito, muito dentro do que está sendo ensinado, dentro do protocolo. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o mostrar tudo isso, né? Isso tirou um pouco do medo que eu tinha, porque na minha cabeça, se eu abrir o portão, mesmo que não tenha ninguém, eu estou à mercê de ser contaminado. E não é bem assim, né? A história não é bem assim. Está sendo desenhada dessa forma, mas não é assim. E aí o que mais me chamou a atenção foi uma pergunta que o Cabrini fez para aquele casal, né? Em especial para o marido, né? Ele perguntou que tipo de lição ele tirava de tudo isso que ele estava vivendo. E aí ele falou algo que me fez muito pensar no meu estilo de vida como cristão, e eu queria compartilhar com os irmãos. Ele disse: salvar vidas não tem preço. Era a maior lição que ele tinha tirado. Ele disse que tudo que ele pudesse fazer para salvar uma vida, ele ia fazer. E é o que eles estão fazendo lá no pronto-socorro onde eles trabalham, que é um hospital público, porém muito bem equipado, muito bem organizado, higienizado, uma coisa assim impecável. Ele disse: olha, eu tomei esse hospital como sendo meu. Então aqui na minha unidade nós somos rigorosamente dentro do padrão da OMS. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que ele falou, que salvar uma vida não tem preço, isso tem tudo a ver com nós cristãos. E nós acabamos de ler aqui no versículo 5 e no versículo 6 uma pergunta, né? Por que temer no dia mau, no dia do infortúnio, quando me cerca a iniquidade dos meus agressores, daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância de suas riquezas? Irmãos, nós temos que cuidar dos nossos, da nossa família, para que eles não peguem essa doença? Temos que cuidar. Mas por que não estamos cuidando da vida espiritual da nossa família? Por que não temos o mesmo cuidado com a nossa família quando se trata da parte espiritual? Porque eles estão morrendo do mesmo jeito. Cada dia que passa, mais se aproxima da morte deles. Não sabemos a hora que eles vão morrer. E eles podem ter um destino não tão agradável quanto a gente gostaria. Ou melhor ainda, provavelmente nós não estamos criando a oportunidade de eles terem o destino que nós vamos ter. E o versículo 7 diz algo tremendo. Diz: ninguém é capaz de redimir
seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor de sua vida? Ninguém, irmãos. Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor de uma vida. Olha, eu vou dizer para os irmãos, eu pensei muito depois que eu vi aquele médico falar a importância que ele dá para a vida. Mas de que adianta ele salvar, de que adianta toda essa fortuna que diz aqui no versículo 6, né, se todo o nosso dinheiro não pode pagar o valor da vida? E essa vida ela não está relacionada a uma vida corporal, ela não está relacionada só a uma vida física, só relacionada ao meu respirar, né? Não está relacionada só a isso. Está relacionada à salvação. Né? E eu meditei sobre a minha vida, né? Inclusive eu vi um vídeo, eu sigo aquele canal do C.S. Lewis, e eu vi um vídeo interessante, né? Um vídeo onde mostrou uma equipe de pessoas, né? A maioria deles eram pessoas do Ministério de Louvor, Ministério de Música da igreja, estavam entrando na igreja quando vinha passando um morador de rua. E o morador de rua exortou aquelas pessoas, foi assim, incrível. Ele perguntou para eles, vocês estão fazendo o quê? Eles, nós vamos entrar aqui na igreja, né? Nós vamos entrar aqui no culto. Eu vou parafrasear porque eu não sei do jeito que eles falaram, mas para que vocês entendam. Vocês estão fazendo o quê? Vamos pro ensaio e vai ter culto e tal. Ele disse, e vocês acham que isso daí é o certo? Vocês não acham que nessa rua que nós estamos aqui não tem dezenas de pessoas, 200 pessoas pelo menos que poderiam ouvir do amor de Deus e que poderiam tá sendo salvas, né, tendo a oportunidade de conhecer a Cristo, e vocês estão vindo para o culto? Vocês acham que ser cristão é isso? É vir à igreja e cantar músicas e orar? Né? Isso só é bom para vocês. Mas vocês não estão fazendo o que o mestre de vocês disse que vocês fizessem. O cara falou desse jeito. Vocês não estão fazendo o que o mestre de vocês disse que vocês fizessem. Que era falar do amor dele para as pessoas. E aí aquelas pessoas ficaram meio sem graça, né? E o cara fez algo que eu achei assim incrível. Ele começou a questionar as pessoas do ministério, né, da igreja. Ele perguntou, você trouxe quem para a igreja hoje? Aí a pessoa disse, ninguém. Aí ele foi pro próximo. E você trouxe quem hoje para a igreja? Ninguém. Aí ele foi pro outro. Ele fez isso com as 5 pessoas, né? Aí ele disse, tá vendo? Vocês vivem um cristianismo que nem vocês acreditam. Por isso vocês não me mostram para as pessoas. E aí encerrou o vídeo. É desafiador. Né? Eu me envergonhei quando eu vi esse vídeo, quando eu ouvi também o que o médico falou. Pena que o médico ele não tem um conhecimento cristocêntrico, né? Ele não tem a ideia do Cristo, da salvação, ele tem a ideia de que salvar vidas tem a ver com ele que está salvando aquela vida, o remédio está salvando aquela vida. E pode ser, Deus pode estar usando o médico, pode estar usando o remédio, pode estar, enfim, mas só salvar o físico não vai resolver. O dinheiro que nós temos não pode comprar a nossa salvação. O dinheiro que nós temos não vai nos levar ao céu e nem tampouco vai salvar os nossos tios, sobrinhos, pais, mães, irmãs, não vai salvar. Porque o versículo 8 diz isso, né? Em seguida, o versículo 7 diz, ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor da sua vida. Não dá para pagar para Deus, primeiro porque Deus já pagou. Né? Deus já pagou. E o versículo 8 diz, porquanto o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento, escute isso, não há pagamento que o livre para que viva para sempre. Falando de eternidade. E não sofra a natural decomposição dos corpos. Isso quer dizer que o pecado, depois que nós pecamos, nós realmente estamos fadados a morrer. Isso é consequência do pecado, é morte. Um dia todos nós vamos morrer. Mas aqui está dizendo que não há dinheiro, não há situação, não há pagamento que os livre para que vivam para sempre. Não dá para pagar a salvação. E
pensando nisso, eu pensei, meu Deus, vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou. Primeiro, o texto está dizendo que o que vai ser falado é para todo tipo de pessoa. Pessoas simples e pessoas ilustres, pessoas ricas e pessoas pobres, para todo tipo de gente. Ele está dizendo que nós somos cercados pelo dia mal, mas que por que nós tememos o dia mal quando existem pessoas que têm vida de iniquidade, que estão, né, ao nosso redor, e essas pessoas têm algo que é muito pior do que nos contaminar com uma doença, que é nos contaminar com o pecado. E por que nós tememos tanto isso? Né? E ainda o texto continua dizendo que ninguém é capaz de se salvar. Então ele relaciona a todo mundo, ele diz que todo mundo vai ter um dia mal, mas que por que você se preocupa tanto, né? Se tem algo pior. E ele diz que esse pior não tem dinheiro que pague. O que é pior é que a vida que muitas pessoas levam, que nós levamos, ou que nós levávamos, né, vai nos levar à perdição e não existe dinheiro que pague. O teu dinheiro, aquilo que você tem, não pode fazer nada. É graça, é totalmente graça. É 100% Deus, 100% graça. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu estou me preocupando com a vida das pessoas. O que eu preciso fazer para que as pessoas possam ver em mim algo que as contagie, mas que eu também possa ter a autoridade de Deus para falar para essas pessoas do teu amor e as pessoas possam me ouvir. Porque também tem um diferencial. Não adianta, muitas vezes nós não convidamos porque não temos a autoridade de Deus para convidar. A nossa vida nos denuncia. Nós precisamos mudar. É tempo de mudar. E aí eu queria que os irmãos abrissem no livro de Mateus, no capítulo 10. Mateus 10, 28. Abra sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Mateus, no verso 28. Esse texto, ele é fantástico. Né? Nós temos temido os nossos dias, que são maus, que não são fáceis. Tememos o vírus. Né? Mas o versículo 28 do capítulo 10 de Mateus, todos vocês devem conhecer esse versículo. Ele diz: não temais os que matam o corpo. O vírus mata o corpo. Mas não tem o poder de matar a alma. O vírus pode até te matar, irmão. Mas não pode te afastar de Deus. Se você vive uma vida de verdade, uma vida de obediência, de retidão, se você busca santificação, o vírus pode até te matar, mas não vai te afastar de Deus. Não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E aí eu queria trazer uma reflexão sobre esse versículo. Esse versículo, ele é um versículo tremendo, né? Onde fala que qualquer situação que você viver, você não precisa temer. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Não ande ansioso, irmão. Não tema. Prossiga para o alvo, para Cristo, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Qualquer que seja a situação, ela pode até te matar, ela pode te deixar triste, abalado, de várias formas, mas não pode levar a tua alma. E esse texto diz, não pode matar a alma. Temei a Deus. Temei a Deus, porque aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo é Deus. Deus preparou o inferno para os anjos, diabo e seus anjos. Mas muitos, grande, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos estão indo para lá. E o nosso papel como cristãos é pensar como esse médico, mas de forma cristocêntrica. Não há como pagar o preço de uma vida. Salvar vidas não tem preço. Se você levar isso para o seu cotidiano, para a sua vida, para o seu trabalho, tomar isso como algo
importante para você. Tomar isso como seu estilo de vida. Você entender que o pecado, a iniquidade, né, é um mal muito maior. É um mal que pode realmente te mandar para o inferno, matar o teu corpo e a tua alma. Você, todos os dias, teria cuidados, sabe, de lavar sua boca suja muitas vezes, sua mente pecaminosa. Você teria o cuidado, sabe, de abrir as escrituras e você, sabe, não deixar com que a sua mente ficasse vazia. Que você não investisse o seu tempo o dia inteiro, muitas vezes, fazendo coisas que não edificam. Eu não vou dizer que coisas são essas porque você sabe. Tá? Tem coisas que não convém fazer. Paulo disse isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então, irmãos, a minha oração, o meu desejo, o desejo do meu coração é que você pare, pense sobre a sua vida e que você valorize, em primeiro lugar, lógico, a sua vida. Você precisa primeiro estar salvo para poder ajudar as pessoas a se salvarem. Então esteja salvo, seja salvo, permaneça salvo e busque santificação. Mas não faça nunca mais, quando tudo isso passar, que você vá para a igreja. Não vá mais nenhum culto para a igreja sem colocar no seu coração o desejo de levar alguém, de falar para alguém, de ministrar para alguém, para que o Espírito Santo possa revelar a essa pessoa a salvação de Cristo. Amém? Deus abençoe você. Um beijo no coração. E que Cristo Jesus possa nos guardar até a sua vinda. Em nome de Jesus. Amém.